Olá, paz seja convosco, povo de Deus. O Senhor Jesus colocou no meu coração uma palavra para todos nós. Está no livro de Mateus, capítulo 18. No título diz assim: O maior no reino dos céus. Versículo de número 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, ou seja, se vocês não se transformarem e não vos tornardes como crianças, ou seja, se vocês não se converterem, se vocês não se transformarem e não se tornarem como crianças, ter um coração puro, um coração sem mácula, sem mancha, sem malícia, sem maldade, sem más intenções, sem trevas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, só entra no reino dos céus quem é convertido, quem é transformado, quem é mudado, quem se esforça para obedecer ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem se esforça para ter o coração como de uma criança. Quem se esforça para se manter firme com o Senhor Jesus. Quem se esforça para manter o seu coração sem mácula, sem mancha, sem malícia, sem maldade, sem maus pensamentos. Esse que se esforça, esse entra no reino dos céus. Continuando. Versículo de número 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que se humilha diante do Senhor Jesus, aquele que reconhece que precisa, que necessita do Senhor Jesus, esse sim é o maior no reino dos céus. Esse que se humilha diante do Senhor Jesus, esse que reconhece que não passa de um pecador, esse que reconhece que necessita, que precisa do Senhor Jesus na vida dele, esse sim é o maior no reino dos céus. Então, se você deseja ser o maior no reino dos céus, se você deseja ser um modelo, um exemplo de filho, de filha de Deus, o que você precisa fazer é se converter, se transformar e ser humilde, reconhecer que você precisa do Senhor Jesus, reconhecer que você depende apenas dele, que apenas ele pode te sustentar, te dar forças, te entregar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você busca, que apenas ele pode mudar a tua vida, transformar a tua vida, a tua história. Então você deve se converter, se transformar, e você deve ter um coração como de uma criança, sem mácula, sem mancha, sem maus pensamentos, sem malícia, sem maldade. Deve ter um coração puro e reto diante de Deus. E você deve se humilhar diante dele, diante de Deus. Você deve se humilhar diante dele e reconhecer que você precisa, que você depende, que você necessita apenas do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, na sua vida. E mais ninguém. Nós precisamos apenas do Senhor Jesus na nossa vida e mais ninguém. Nós dependemos, nós necessitamos apenas do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e mais ninguém. Porque a presença dele na nossa vida nos completa. A graça dele na nossa vida nos basta e o poder dele na nossa vida se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, nós precisamos, nós necessitamos apenas dele na nossa vida e de mais ninguém. Continuando. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Glória a Deus. Então, o que nós devemos fazer é sermos como essa criança. Nosso coração deve ser como de uma criança, puro, sem mácula, sem mancha, sempre. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês e curte o vídeo.